A respeito dos assuntos relacionados ao mundo e à nossa vida. Descobertas nas Profecias. Nesta série de grande sucesso apresentada pelo pastor Mark Finley, orador mundial do programa Está Escrito, suas dúvidas serão esclarecidas dentro da certeza que só a Bíblia traz. Profecias bíblicas, fenômenos da nova era, Apocalipse, são alguns dos 26 temas bíblicos fundamentais em 13 fitas de vídeo. Descobertas nas Profecias, uma linda coleção que você não pode perder. Faça o seu pedido pelo telefone 021 567 3336. Pastor Mark Finley fala sobre a nossa impaciência e nos lembra que existe um que é sempre pontual. No meu trabalho eu viajo muito e eu odeio perder tempo em aeroportos. Se nós precisamos viajar para algum lugar, eu peço à minha esposa, não me leve 1 hora antes, não me leve meia hora antes. 15 minutos antes eu acho que já é o suficiente, mas uma vez aconteceu que eu cheguei atrasado e o avião já estava saindo e eu precisei pedir ao responsável para fazer o avião voltar, e o avião voltou aquela vez, mas eu não apostei mais na sorte depois daquela vez. Então, quando você se acostuma a viver como eu vivo, correndo para pegar aviões, você prefere não chegar muito cedo. Mas uma vez eu quis chegar muito cedo. Foi em 1º de agosto de 1990. Minha esposa e eu estávamos morando na Europa há cerca de 5 anos e nós iríamos voltar para nossa casa. Estávamos voltando da Inglaterra, onde morávamos, para os Estados Unidos. Nosso voo com a TWA do aeroporto Heathrow de Londres estava marcado para as 18h45 e eu cheguei lá às 15h30. Eu queria ser pontual para vir para casa. E eu percebi que não havia ninguém fazendo fila para o check-in. E eu estava todo entusiasmado por estar lá às 15h30 e o avião não sairia antes das 18h45. Eu fui até o balcão sorrindo e então dei a minha passagem para a comissária. E ela me olhou muito estranhamente e ela me disse, senhor Finley, eu sinto muito, mas o voo está com atraso de 3 horas. 3 horas de atraso, eu tinha chegado 3 horas antes, isso significava 6 horas esperando no aeroporto. O avião não sairia antes das 21h45. Os nossos anfitriões nos tinham deixado no aeroporto e nós não tínhamos mais nada para fazer, então sentamos e lemos. Daí nós comemos, nós caminhamos e daí nós lemos. Nós comemos, nós caminhamos e daí ouvimos um anúncio. Sentimos muito, mas o voo terá mais 3 horas de atraso. Estávamos completamente exaustos e tivemos que esperar no aeroporto por mais de 8 horas. Já era quase meia-noite. Todos os voos tinham desaparecido do quadro de anúncios, exceto o nosso. O aeroporto estava vazio, a não ser pelo nosso voo. E eu comecei a olhar ao redor, as pessoas dormindo, moças dormindo aqui, casais dormindo ali, e logo veio o anúncio um pouco antes da meia-noite. Atenção, o avião está pronto. Dirijam-se para o portão imediatamente. Então minha esposa e eu acordamos assustados e começamos a correr para o avião. Nós queríamos chegar em casa, era muito tarde, era quase meia-noite. Pensamos que estivéssemos adiantados, mas o voo estava atrasado. E então nós olhamos para uma jovem moça, talvez 21 anos, estudante universitária, que dormia na sala de espera antes do corredor. E eu disse para minha esposa, eu sinto muito por ela, nós iremos para Nova York e ela continuará a dormir. Minha esposa, que é muito graciosa e gentil, disse, não podemos deixá-la aqui. Então ela correu e sacudiu a moça e perguntou, você está indo para Nova York? Ela disse, sim, eu estou. Então minha esposa balançou-a e ela acordou e disse, escute, muito obrigada por me acordar.
E embora aquele voo estivesse atrasado, aquela garota ficou muito feliz por ter sido acordada para poder viajar. Há mais de 2000 anos, quando Jesus veio aqui, ele prometeu que iria voltar. E a volta de Cristo está atrasada, mas acontece que este atraso é só para nós, não é para Deus. Porque o que Deus faz é sempre pontual. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 9. O 9º capítulo de Daniel revela, talvez mais claramente do que em qualquer outra parte da Bíblia, que Deus é sempre pontual. Os planos de Deus não se adiantam ou se atrasam. Podemos ver e pensar que a volta de Cristo a esta terra está atrasada. Mas Deus tem um esquema divino para cada evento. Nós sabemos que a Bíblia não nos diz o dia da volta de Jesus, nem a hora da vinda de Jesus. Mas a Bíblia nos indica que as profecias divinas acontecem exatamente como ele profetizou. Estudaremos neste momento o exato momento ou período de tempo em que o final do tempo começou. A Bíblia não nos diz a data exata do fim, mas ela nos mostra eventos que aconteceriam no panorama da história e nos mostra quando o tempo do fim iria começar. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Esperem um momento, qual seria este ano, o primeiro ano de Dario? Vocês lembram-se que os Medo-Persas, os Medo-Persas derrotaram os babilônios. E o Império Babilônico foi derrotado, lembram-se em que ano? 539. Então, o primeiro ano de Dario foi em 539. Daniel foi levado como prisioneiro em 605 a.C., com 17 anos de idade. Então, a esta altura, Daniel deveria ter 83 ou 84 anos, quase no fim da vida. Verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E Daniel estudava a Bíblia. E como prisioneiro na Babilônia, Daniel estava estudando as profecias de um profeta. Que profeta era esse? Vamos ver, está escrito aqui, Jeremias. E Jeremias tinha profetizado que quando Babilônia derrotasse Jerusalém, o cativeiro seria de aproximadamente 70 anos. E Daniel sabia disso, ele sabia que a profecia estava acabando. E ele sabia que o grande Deus sempre mantém a sua promessa. Daniel sabia que os planos de Deus não se adiantam nem se atrasam. Daniel sabia que Deus é o guardador de promessas e que ele tem um esquema divino. Mesmo assim, Daniel estava preocupado, porque ele não via o cumprimento da profecia. E por isso Daniel começou a orar. Em Daniel capítulo 9, do verso 3 ao verso 20, lemos a oração de Daniel. Daniel estava preocupado. Ó Deus, livra meu povo do cativeiro dos babilônios. Ó Deus, ajuda a Dario a aprovar um decreto que dá liberdade ao meu povo. Então Daniel começa a orar, verso 3. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus. Confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Os 70 anos de cativeiro estavam, enfim, acabando. Deus tinha um plano divino. Daniel agradece a Deus por guardar a aliança. Os seres humanos não conhecem o que o futuro traz, mas Deus sabe. Os seres humanos não possuem poderes ou autoridade ou força para alterar o futuro. Pouco nós podemos fazer para alterar o grande panorama de todos os acontecimentos através dos séculos e milênios. Mas o grande Deus do céu é muito sábio e sabe o que fazer, e é forte o bastante para completar isso.
Então Daniel ora e diz: pecamos e cometemos iniquidade. Ele nos dá um relato dos pecados de Israel. E então Daniel passa a lidar com o que eu chamo de a lei da causa e efeito. Deus cumpre as suas promessas. Aqui você vê a lei da causa e do efeito. Você acha em Daniel capítulo 9 e verso 13. Como está escrito na lei de Moisés: todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. A lei da causa e do efeito diz simplesmente isto: quando qualquer pessoa, qualquer família, qualquer nação, conscientemente e voluntariamente deixa o Senhor, eles perdem as bênçãos divinas de Deus e a sua proteção divina. E, em consequência, a proteção divina de Deus é rejeitada. Então, suas vidas se enchem de preocupações, tristezas e destruição que não existiriam caso eles não tivessem escolhido esta situação de rebeldia. Deus é tão amoroso que ele não pode provocar as preocupações e tristezas. Ele não provoca não provoca os divórcios, não provoca acidentes de carro. Com nossa rebeldia, nós abandonamos as suas bênçãos, nós abandonamos a sua proteção divina. E o diabo tem permissão para causar problemas que ele não poderia se nós estivéssemos em outra situação. Então, há uma lei natural de causa e efeito, e esta é Daniel 9:13 diz: convertendo-nos das nossas iniquidades e aplicando-nos à tua verdade. Algumas vezes Deus nos ensina através do sofrimento o que nós não aprenderíamos em momentos de alegria. A história de Israel é a história de uma nação que Deus ensinou através de um grande sofrimento por causa da sua rebeldia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero que a minha família seja obediente e fiel a Deus, para não precisar passar por alguns difíceis problemas que seriam necessários para levar as nossas mentes e corações de volta a Deus. Alguém disse que nós só olhamos para cima quando estamos lá embaixo. Eu espero que sejamos sábios, porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos ouça e aprenda. A Bíblia diz estas coisas à nação de Israel: o cativeiro, a prisão, o sofrimento e o desapontamento foram as coisas escritas como exemplos para nós, para os quais o fim do mundo virá, para que nós tenhamos esperança. Eu prefiro aprender quando Deus me dá um gentil toque nos ombros e responder ao seu amor, do que continuar rejeitando a sua voz e virando as costas para o seu toque. Aprendendo com sofrimento quando eu poderia ter aprendido com alegria. E vocês, amigos? Daniel continua com a profecia. Em Daniel capítulo 9, verso 21, Daniel está orando. E Daniel está muito preocupado sobre quando o seu povo sairá de Babilônia, que mais tarde seria derrotada pela Medo-Persa, e voltará para Jerusalém para reconstruir o santuário de Deus. Daniel estava preocupado. Nós estamos presos, estamos em cativeiro e nós precisamos sair da Babilônia. Então ele orou para que os 70 anos de cativeiro terminassem e eles pudessem então voltar para Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto ele orava, o anjo Gabriel veio e disse: Daniel, eu responderei a sua oração de uma forma muito mais ampla. Eu lhe mostrarei quando o povo de Deus deixará o mundo e quando a verdade sobre a adoração no verdadeiro santuário celeste será revelada. A verdade sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, a verdade sobre Jesus, o nosso sacerdote, a verdade sobre a lei de Jesus e a obediência. Eu quero lhe mostrar alguma coisa, Daniel, não sobre o santuário terrestre e a restauração da adoração para os judeus, mas eu quero lhe contar sobre o fim do tempo, quando a verdadeira adoração será restaurada no mundo antes da volta de Jesus. Deus respondeu à oração de Daniel de uma maneira mais ampla, maior, de uma maneira muito mais significante do que Daniel poderia ter imaginado. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel capítulo 9, verso 21. Falando ainda na oração, quando o homem Gabriel que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio. Mas afinal, que visão é esta? A visão de Daniel 8.
Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então Gabriel veio e disse a Daniel, e ele disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Que coisa maravilhosa. Daniel não tinha entendido a visão no final do capítulo 8. Lembram-se que em Daniel capítulo 8, verso 17, o anjo Gabriel disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. A visão dos 2.300 dias, a visão da purificação do santuário, segundo o anjo Gabriel, referia-se ao final dos tempos. Algumas pessoas e mesmo alguns estudantes da Bíblia dizem que os 2.300 dias têm a ver com os dias depois de Daniel e que o pequeno chifre em Daniel capítulo 8 tem a ver com alguns eventos históricos que aconteceriam antes de Jesus, mas o que as suas Bíblias dizem entende, filho do homem, Gabriel falando. Esta visão se refere ao tempo do fim. Então, eu prefiro acreditar no que Gabriel disse do que no que alguns teólogos dizem. O que vocês dizem? Esta visão referia-se a que tempo? Ao tempo do fim. Gabriel começou a explicar esta visão dos 2.300 dias. Começou a explicar esta visão. E esta nos leva ao fim dos tempos. E enquanto ele explicou o cordeiro, Medo-Pérsia. Ele explicou o bode, Grécia. Ele explicou o pequeno chifre, Roma pagã. Ele falou sobre o poder que estabeleceria seu sacerdote terrestre, que mudaria a lei de Deus. Um poder que surgiria em Roma. E daí ele estava pronto para explicar o tempo da purificação do santuário. E então, o que acontece? Enquanto Gabriel está explicando a visão para Daniel, Daniel 8, verso 27, leiam comigo, por favor, essas são as palavras de Daniel. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. O último verso em Daniel capítulo 8, Daniel disse: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Quem estava explicando a visão para Daniel? Quem estava fazendo isso? Digam-me. Gabriel. E enquanto Gabriel estava explicando para Daniel o que acontece com Daniel, ele o quê? Desmaiou. E Daniel entendeu a visão no fim do capítulo 8. Entendeu sim ou não? Não, nem mesmo Daniel entendeu. Então Daniel, no capítulo 9, Daniel está orando e ele está pensando sobre o cativeiro de Israel e ele está orando para que Deus o ajude a entender o mistério sobre os judeus, o seu cativeiro e a purificação do santuário. E ele não entendeu os 2.300 dias, nem o que está acontecendo. Verso 22. O anjo Gabriel voltou a Daniel durante a sua oração e ele diz, e isso é Daniel 9, verso 22. Daniel agora sai para fazer-te entender o sentido. E ele disse, Gabriel disse, eu voltei agora para fazer-te entender. Eu vou te dar sabedoria e entendimento. E ele continua, verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Vocês não gostam disso? Daniel, você não é uma folha voando na brisa de outono. Daniel, você não é apenas uma pinha lá em cima no pinheiro. Você não é uma pedra na beira da estrada. Você não é uma latinha de Pepsi ou Coca que foi amassada por algum caminhão lá na estrada. Você não é só pele cobrindo ossos. Você não é uma ameba qualquer. Daniel, você é muito amado. De joelhos, nós oramos. De joelhos procuramos a Deus. E Deus sussurra gentilmente em nossos ouvidos. Você pertence ao meu coração. Você é muito amado. Você já desejou pertencer a algum lugar? Já desejou pertencer a um lugar bem próximo ao coração de Deus que seja seu lar? Você já sentiu um frio na sua barriga porque você não pertence a este mundo? Guerras, conflitos, fome, violência, terremotos, insegurança financeira, desastres.
Quando nos ajoelhamos para orar, Deus sussurra para nós como sussurrou para Daniel. Você é muito amado. Você pertence ao meu coração. E ele continua. No princípio, verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Ele disse, entende a visão. Entende a visão. E qual é essa visão? A visão que eles estavam explicando no capítulo 8. Quando Daniel desmaiou e não conseguiu entender a purificação do santuário. Entende a visão. E ele continua dizendo, considera a mensagem. Qual é a mensagem? Tem alguma mensagem revelada no capítulo 9? Não. Então, sobre qual mensagem ele está falando? A mensagem sobre os 2.300 dias que ele não conseguiu entender e desmaiou. Qual é a mensagem? Certamente a dos 2.300 dias. E ele continua, verso 24. Ele disse, entende a visão, a purificação do santuário. Considera a visão, os 2.300 dias, ou 2.300 anos. E então ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e em 72 semanas. O anjo Gabriel visitou a Daniel e disse, Daniel, eu irei lhe explicar estes 2.300 anos que você não entendeu em Daniel 8. Eu vou explicar esta visão que eu estava explicando quando você desmaiou. E ele disse, Daniel, a sua preocupação é o teu povo, os judeus. Então, se você pegar estes 2.300 dias, Daniel, ou 2.300 anos, Gabriel disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, quem era o povo de Daniel? Quem eram eles? Os judeus. Então ele disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Nas profecias bíblicas, um dia profético é igual a um ano, o quê? Literal. Por favor, não me interpretem mal. Na Bíblia, quando se fala de um dia, é um dia. Um dia não é um ano, não é 10 anos, não é 100 anos, não é 1000 anos. No livro de Gênesis diz, tarde e manhã foram o quê? O primeiro dia, este é um dia, um período de 24 horas. Jonas na barriga da baleia, 3 dias e 3 noites, e assim Cristo estaria no ventre da terra. Portanto, isto é dia, um dia é um dia, segundo a Bíblia. Então, Jesus morreu na sexta e no terceiro dia ele foi ressuscitado. Agora, na Bíblia, um dia é um dia. Mas quando falamos de profecias, uma profecia simbólica, é óbvio que os símbolos, todos eles são proféticos. Você já passou pela cidade e viu um leopardo com 4 cabeças, por acaso? Ou que também pudesse ter asas, ou um leão com asas de águias? Veja, se a profecia é simbólica, então os períodos de tempo serão simbólicos. Em Daniel e Apocalipse, onde temos períodos simbólicos, imagens simbólicas. Nas profecias, um dia é igual a um ano, mas não todas as vezes na Bíblia. Nas profecias de Daniel e Apocalipse, um dia profético é igual a um ano literal. Então ele disse 70 semanas. Quantos dias tem uma semana? 7, esta é uma boa classe. Quantos dias tem uma semana? 7. Então temos 70 semanas proféticas, 7 dias na semana. 70 vezes 7 são o quê? 490 dias. Portanto, 490 dias fazem 70 semanas. E tendo um dia igual a um ano, temos 490 anos. Gabriel aparece e diz, ok, Daniel, você está preocupado sobre os 2.300 dias. Você está preocupado sobre os 2.300 anos. 70 semanas deste período, ou 490 dias, ou 490 anos, estão determinados sobre o teu povo, os judeus. Os 490 dias se aplicam aos judeus. Qual é o significado da palavra determinada? O livro do Velho Testamento de Daniel foi escrito em aramaico-hebraico. E existe uma palavra hebraica interessante chamada yatok, que significa cortado ou separado de. Portanto, ele disse, Daniel, 490 anos foram
foram cortados, isolados ou separados dos 2.300 anos. Então, destes 490 anos, a primeira parte dos 2.300 anos refere-se ao teu povo, os judeus. E ele continua e começa a dizer para Daniel o que acontecerá durante aqueles 490 anos proféticos. Este primeiro período de 490 anos é o mais emocionante, a mais impressionante profecia de todo o Velho Testamento. Por ser tão acurada e por mostrar que Deus é sempre pontual, mostra que os eventos são todos pontuais. Gabriel diz para Daniel: serão 2.300 anos de hoje até o fim do tempo. Mas os 490 primeiros anos deste período estão determinados a separar o teu povo, os judeus. Durante estes 490 primeiros anos acontecerão muitas coisas. Então Gabriel disse: deixe-me mostrar-lhe onde este período começa. E ele disse: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Lembrem-se, povo de Daniel, os judeus estavam em cativeiro. Daniel estava preocupado em saber quando o seu povo seria libertado, reconstruiria a cidade e os muros de Jerusalém, e quando teria permissão para adorar a Deus. Então, o anjo Gabriel começou com um evento que era muito importante para Daniel. Ele disse: sabe e entende. Faz o quê? Sabe e o que e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe. Quem é o ungido, o príncipe? Quem é? Jesus. Ok. Então, desde algum evento no passado, quando os judeus poderiam voltar e restabelecer a adoração em Jerusalém, quando você, Daniel, vir este decreto ser sancionado pelos persas, e a adoração for restaurada e os sacrifícios forem apresentados novamente e os sacerdotes puderem ministrar de novo, quando este decreto for sancionado para restaurar a adoração em Jerusalém, deste decreto até o Messias, o príncipe, até Cristo, serão quantas? Quantas? 7 semanas, mais 62 semanas. Então 7 semanas e 62 semanas, ou 7 mais 60, mais 2 igual a 69 semanas. E então, desde o decreto para restaurar Jerusalém. Então, preste atenção. Desde o decreto para restaurar Jerusalém, que Daniel estava preocupado, até o Messias Jesus, passariam 69 semanas proféticas. Quantos dias são 69 semanas proféticas? Um dia profético é igual a um ano literal. Ele diz em Ezequiel 4:6, te dei cada dia por um ano. 69 semanas. Se temos 7 dias na semana, portanto, 7 vezes 69 é igual a 483 dias. Se um dia é igual a um ano, então serão 483 anos. Então, desde o decreto para restaurar e construir Jerusalém, até o Messias, Jesus Cristo, seriam 483 anos exatamente. Quando foi sancionado este decreto para restaurar e construir Jerusalém. Quando foi? Quando foi sancionado. Peguem as suas Bíblias e abram em Esdras. Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Em Esdras, o decreto foi sancionado. O livro de Esdras vem antes do livro de Neemias, no Velho Testamento. Na realidade, 3 decretos foram sancionados. O terceiro deles foi sancionado por Artaxerxes. O terceiro decreto era muito significativo porque permitia os judeus não só irem embora, mas também estabelecerem a adoração com o seu próprio sacerdote e permitia que eles formassem a sua própria comunidade religiosa. Esdras, capítulo 7. Este foi o rei Artaxerxes que sancionou o decreto. Esdras 7, verso 13. E ele disse: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas
Por isso era tão importante, por este detalhe, porque permitia os sacerdotes e os levitas a voltar e organizar a adoração. Que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. Vejam o verso 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Este era um decreto especial. Eles podiam ir embora e construir o templo. Eles podiam ir embora e organizar a adoração. Segundo Esdras 7, verso 13, um decreto para restaurar e construir Jerusalém novamente foi sancionado em 457 a.C. Então, deste decreto em 457 até o Messias, seriam 69 semanas, ou 483 anos. Se começarmos com o decreto 457 AC, e imaginemos que estamos indo sobre uma linha do tempo, e digamos que nesta linha do tempo, cada passo representa um ano, e eu ando 457 anos. Se aqui eu estou em 457 a.C., e eu continuo a caminhar outros 457 nesta direção, isso me levaria a zero. Qual é a referência histórica para o ano zero? Não existiu. Vocês sabem que foi de 1 AC para 1 DC. Então, 457 anos, se você for para frente, não irá levá-lo a 1 AC, nem a 0, mas o levará para 1 DC, exatamente. Precisamos andar nesta linha do tempo 457 anos e chegaremos a 483 anos. Bem, se andarmos para frente 483 anos na linha do tempo, porque não existe o ano zero, isso nos levará exatamente a 27 DC. A Bíblia diz, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém em 457 AC, se nós andarmos 483 avante, serão 69 semanas proféticas, ou 483 anos. Chegaremos em 27 DC, segundo a Bíblia, em 27 DC, o Messias apareceria. Alguém sabe o significado da palavra Messias? Qual é o significado desta palavra? Significa o quê? O ungido. E o que aconteceu exatamente em 27 DC? A palavra Messias significa o ungido. E em 27 DC, naquele exato ano, Jesus Cristo, o Messias, foi batizado. Peguem suas Bíblias e abram em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. As profecias da Bíblia acontecem pontualmente. A Bíblia não adivinha, ela sabe. Daniel profetizou centenas de anos antes a data exata do batismo de Cristo. Cristo foi batizado no Rio Jordão em 27 DC. Quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. O 15º ano do reinado de Tibério César foi em 27 DC. Vejam o que aconteceu naquele ano. Lucas, capítulo 3. Era o 15º ano de Tibério César. Lucas 3, verso 21. Lucas 3, verso 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Até o seu batismo, ele trabalhou na carpintaria com José em Nazaré. Mas aos 30 anos ele foi batizado e então começou o seu trabalho por 3 anos e meio como Messias. Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. A profecia bíblica de Daniel 9 profetizou isto centenas de anos antes. Mas continuemos com a nossa profecia. Daniel capítulo 9. As profecias não adivinham, elas sabem. Os eventos no esquema de Deus acontecem de acordo com a sua previsão. Daniel capítulo 9. E então vamos ver o verso 25. Sabe e entende. Deus disse para Daniel: você sabe e você entende.
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isto foi em 457, até ungido ao príncipe, até o batismo de Cristo, quando Cristo foi separado por Deus, ungido pelo Espírito Santo, para começar o seu ministério. Serão 69 semanas, ou 483 anos. Verso 26. Depois das 62 semanas, em algum momento após 27 DC, será morto o ungido. Quem era o ungido? Quem é? Jesus. Será morto. A profecia dizia quem seria morto seria o quê? Crucificado. E já não estará. Na tradução King James diz não por sua causa. Jesus foi crucificado por sua causa. Não, ele não foi crucificado por sua culpa. Ele foi crucificado por quem? Por nós. Ele morreu por nós. Depois das 62 semanas será morto o ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Automaticamente, após a morte de Jesus Cristo, a cidade de Jerusalém seria destruída, 70 DC, por Tito. A Bíblia diz o santuário terrestre seria destruído por Tito. E o santuário e o seu fim será num dilúvio. Muitas pessoas seriam mortas pelos soldados de Tito. E até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. O santuário terrestre será destruído por causa da crucifixão de Jesus, por causa da rejeição de Jesus como o Messias. E no verso 20 e 27, ele, o Messias, Cristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele iria firmar o concerto com muitos por uma semana. 69 semanas proféticas. Desde 457 AC, 69 semanas, segundo a linha do tempo, nos leva de 483 anos a 27 DC. 69 das 70 semanas determinadas pelos judeus tinham acabado. Sobrou o quê? Sobrou uma semana. Uma semana profética desde 27 DC. 7 anos desde 27 DC. Se somarmos 27 com 7 será igual a 34 no meio deste período de tempo. A Bíblia diz, e na metade da semana, no meio destes últimos 7 anos, quanto é metade de 7? Quanto é? 3,5. Então, após 3 anos e meio, desde 27 DC, o Messias seria crucificado. Agora, prestem atenção. O decreto saiu no outono de 457. Com 483 anos, chegamos ao outono de 27 DC, exatamente quando Cristo foi batizado. 3 anos e meio desde o outono de 27, onde nós chegaremos? Se somarmos 3 anos ao outono de 27, nós chegaremos ao outono de 30. Porém, mais 6 meses ou meio ano, porque são 3 anos e meio depois do outono de 27, chegaremos à primavera de quando? De 31 DC. O que aconteceu na primavera de 31 DC? Ele, o Messias, Cristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Cristo iria firmar o concerto, o eterno, o concerto eterno seria firmado através do sangue de Cristo morrendo lá na cruz em 31 DC. E exatamente em 31 DC, Jesus Cristo selaria aquele grande concerto. No meio da semana, Cristo, o Messias, seria crucificado e faria cessar todo o sacrifício. Na primavera de 31 DC, exatamente na Páscoa. Esses versos nos dizem que o Messias seria crucificado, ele seria morto, faria os sacrifícios cessarem. Daniel, o profeta, profetizou que no dia da Páscoa, quando o sumo sacerdote oferecia o cordeiro pascal diante de Deus, então foi o que o apóstolo Paulo disse: Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado por nós. Daniel profetizou isto, não é de se arrepiar, gente. Perceberam que Jesus é mais do que apenas um bom homem, que Jesus é mais do que um filósofo, que Jesus é mais do que um simples professor de religião. Ele é o Filho divino de Deus, o Cordeiro de Deus, morto por nós, pontualmente como a profecia bíblica havia previsto. Nós podemos confiar neste Cristo, nós podemos confiar neste livro aqui, Jesus. Jesus morreu pontualmente. Jesus não é apenas um professor de religião.
Ele não é apenas um filósofo. Ele é o Messias, o Cordeiro de Deus, que veio no tempo exato para morrer pelos teus e pelos meus pecados. Ele é o Salvador da humanidade. A Bíblia diz que, seguindo as profecias de Daniel, o concerto com os judeus iria terminar em 34 DC. Lembram-se que a Bíblia disse 70 semanas ou 490 anos estão determinados sobre o teu povo, os judeus. No final daqueles 490 anos, em 34 DC, os judeus selariam o seu destino como povo de Deus. Logicamente que indivíduos poderiam ter sido salvos naquele momento. Qualquer pessoa, muçulmano, indiano, judeu, cristão, só é salvo através do sangue de Cristo. Então qualquer pessoa poderia ser salva, mas os judeus não seriam mais a nação escolhida por Deus após 34 DC. Em 34 DC, Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. Os líderes de judeus rejeitaram o evangelho e este passou para os gentios. Podemos ler esta maravilhosa história no livro de Atos, quando o sumo sacerdote fez um discurso em 34 DC no apedrejamento de Estevão, renunciando a fé cristã, renunciando Jesus como o Messias. Em 34 DC, o evangelho passou para os gentios e a primeira parte desta grande profecia se cumpriu. Vejamos as previsões sobre o Messias. O decreto foi feito em 457 AC. 483 anos no futuro, o Messias, o ungido, viria e seria batizado. Cristo foi realmente batizado. No meio daquela semana, daquele período de 7 anos, o Messias, Jesus Cristo, seria morto, crucificado. Ele foi crucificado na primavera de 31, 3 anos e meio após este acontecimento. Chegamos ao outono de 34 DC. No outono de 34 DC, o evangelho passaria para os gentios, e assim aconteceu exatamente como a profecia bíblica havia previsto. O decreto foi sancionado no tempo profetizado. Cristo foi batizado no tempo previsto. Cristo foi crucificado no tempo previsto. O evangelho passou para os gentios no tempo previsto. Mas lembrem-se, esta é a primeira parte da profecia. Estes 490 anos referem-se aos judeus. O que foi que o anjo Gabriel explicou para Daniel sobre a profecia? Que os 2.300 anos e os primeiros 490 anos dos 2.300 anos acabariam em 34 DC. Os primeiros 490 anos referiam-se ao povo de Daniel, os judeus, e a primeira vinda de Cristo em 31 DC. A última parte dos 2.300 anos se refere ao povo de Deus hoje e a segunda vinda de Cristo. Então, Deus usou um acontecimento que nós podemos ver, a primeira vinda de Cristo, para nos mostrar o que nós não podemos ver, a segunda vinda de Cristo. E se os acontecimentos aconteceram na primeira parte da profecia, obviamente eles acontecerão durante a segunda parte da profecia. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele disse que a purificação do santuário aconteceria no final dos tempos. Já que um dia profético é igual a um ano literal, os 2.300 anos nos levam até o tempo do fim. Mas como podemos descobrir isto? Os primeiros 490 anos referem-se aos judeus. 2.300 anos menos 490 anos é igual a 1.810 anos. 1.810 anos mais 490 anos é igual a 2.300 anos. Os primeiros 490 anos referem-se aos judeus, e estes acabaram em 34 DC. Os outros 1.800 anos, 1.810, referem-se ao povo de Deus no fim dos tempos. Se aos 34 DC dos primeiros 490 adicionarmos 1.810, teremos 1.844. Em outras palavras, se iniciarmos em 457 AC e continuarmos por 2.300 anos, chegamos em 1.844. Os primeiros 490 anos referem-se ao período em que os judeus rejeitaram o Messias, em 34 DC. Os próximos 1.810 referem-se ao período chamado na Bíblia como final dos tempos, o juízo final antes da vinda de Cristo.
Isto significa então, senhoras e senhores, que este não é um tempo futuro. Este não é um tempo comum. Até 2.300 dias, então a verdade sobre Jesus, o Cordeiro Morto, será restaurada. A verdade sobre Jesus, o nosso sumo sacerdote, será restaurada. A verdade sobre a lei de Deus será restaurada. Até 2.300 dias, então Deus restabelecerá o seu juízo sobre as nações. Fracos e fortes serão julgados e serão achados culpados. E então o povo de Deus será exonerado. O povo de Deus será exaltado diante de toda a justiça do universo no fim dos 2.300 dias ou anos. E então, começando em 1844, como no antigo santuário, o povo de Deus se reuniu e orou durante aquele último ano judeu, o dia do julgamento, e abriram seus corações para serem purificados pelo sangue do Cordeiro e para serem perdoados e receber misericórdia de Deus. Eles examinaram os seus corações para ver se não havia nenhuma rebeldia não confessada e eles diziam: Deus, perdoa-nos. Então, na última hora da terra, Deus convida homens e mulheres para virem a Ele. Estamos no juízo final. Desde 1844, Deus tem restaurado as verdades das Escrituras para todo o mundo. Verdades que foram perdidas durante os séculos, verdades que foram obscurecidas por tradições, verdades obscurecidas pelas doutrinas humanas. A verdade é que somos salvos somente por Cristo, que as nossas obras não podem nos salvar. A verdade de que em qualquer preocupação ou dificuldade por que passamos, precisamos não de um sacerdote terrestre, mas de Jesus, o nosso sacerdote celeste. A verdade de que se nós o amarmos, permitiremos que ele mude nosso coração e escreva a sua lei em nosso coração. E escreva a sua lei em nosso coração e assim nós o amaremos. Ele escreve a sua lei em nossa mente e assim nós conhecemos toda a verdade que nos levará a obedecer, a verdade que nos levará a servi-lo, a verdade que nos levará à fidelidade. Desde 1844 não existe mais tempo. Não existe mais prazeres comuns. Não mais negócios comuns. Alguém disse: mas Mark, espere um momento. Estamos vivendo no tempo do fim desde 1844, mas isto é mais do que 150 anos. Deus disse para Noé: Noé, este mundo será destruído por uma enchente. E Noé pregou ao mundo por 120 anos. Mas a terra tem sido julgada por 120 anos porque a enchente está chegando. E nos últimos 150 anos a mensagem de Deus tem sido anunciada ao mundo e o tempo está acabando. Nós estamos nos aproximando da grande crise, estamos nos aproximando do fim do mundo, estamos nos aproximando da volta de Cristo, nos aproximando agora dos últimos momentos do tempo, da eternidade. E Jesus, nosso Salvador, está apelando para você e também para mim. Estamos vivendo no fim do tempo. Estamos vivendo nos últimos momentos do tempo. Jesus veio como era previsto na primeira vez. Ele foi batizado em 27 DC. Ele foi crucificado em 31 DC. O evangelho passou para os gentios em 34 DC. Não aconteceu um só erro nas profecias. E desde 1844, o tempo está acabando. Não é um acidente que nos últimos anos a Rússia se abriu para o evangelho. A cortina de ferro se abriu tão rapidamente como um jogo de dominó. A Polônia, Hungria, Iugoslávia, abertas para o evangelho como um milagre divino. Deus agora está começando a abrir a China. Existe uma rachadura no muro da China. Há pouco tempo eu estive com o grande privilégio de visitar a grande China. E quando eu estava visitando a China, eu visitei Robert Wong. Robert Wong estava na prisão por atividades contra-revolucionárias por 15 anos. Enquanto eu sentei e conversei com ele, eu conversei com este homem que possuía tão grande fé, uma fé tão radiante. Robert Wong me contou que nos primeiros 5 anos ele ficou preso na solitária.
Ele não pôde conversar com ninguém por 5 anos. Antes de Robert Wong ser preso, ele estava noivo para se casar. E sua noiva disse para ele: não se preocupe, eu vou esperar por você. Não interessa quanto tempo ficará preso. Após 5 anos, foi permitido a Robert Wong receber uma visita por 5 minutos, uma vez ao mês. Ele podia escrever uma carta por mês com 100 caracteres chineses e isso era tudo. Naqueles tempos, na China, existia uma tentativa de se fazer lavagem cerebral. Significa acabar com toda a sua herança cristã e a sua identidade cristã. E então, Robert Wong recebeu um número. Todos recebiam um número. E um dia, Robert Wong estava no jardim da prisão. E ele ouviu alguém chamar: prisioneiro número 115. Aquele não era o seu número. Mas, de repente, ele se lembrou: 115. Este era o número do hino no meu velho inário chinês que dizia: dá-me a Bíblia. Na próxima vez que ele pôde escrever os 100 caracteres, no fim ele assinou prisioneiro 115. Aquela carta foi enviada para sua mãe. E ao lê-la, ela disse: prisioneiro 115, este não é o seu número. Ele deve estar querendo nos mandar uma mensagem. 115, o que significa isto? E alguém diz: 115 é o hino em nosso inário, dá-me a Bíblia. Os prisioneiros não tinham rolos de papel higiênico fornecidos pelo Estado. E por isso a família trazia papel e sabão e frequentemente eles faziam uma grande barra de sabão que duraria 2, 3, 4 meses e etc. A mãe dele fez um sabão e no meio do sabão ela colocou um pequeno Novo Testamento em chinês. E ela escreveu: aqui está, número 115. E quando ele cortou o sabão, ele achou o Novo Testamento. E aquilo o nutriu durante o seu cativeiro. E ele disse: dá-me a Bíblia. Nos últimos dias da nossa história, o povo de Deus não dirá: dá-me as novelas. O povo de Deus não dirá: dá-me os acontecimentos esportivos. O povo de Deus não dirá: dá-me as danceterias, dá-me o álcool, ou dá-me o fumo, ou dá-me as drogas. Nos últimos dias da nossa história, o chamado do juízo final é o chamado para a Bíblia. O chamado do juízo final é o chamado à fidelidade às Escrituras. O chamado do juízo final é o chamado à fidelidade a Cristo. O chamado do juízo final é o chamado para Jesus, nosso único Salvador, Jesus, nosso sacerdote. O chamado do juízo final é o chamado ao retorno à obediência que Deus ordenou na sua grande palavra. O tempo está acabando. Existe alguma coisa que não está em harmonia com o seu desejo? Alguma coisa na sua vida que o separa dele? Você gasta tempo com a sua palavra? Você deseja conhecê-lo através da sua palavra? Você está faminto pela verdade da sua palavra? Você está disposto a abandonar qualquer tradição da igreja e dos homens para obedecer a Cristo? Se você deseja isso, gostaria de levantar a sua mão enquanto oramos. Por favor, mantenha a mão erguida ao meu Pai. Eis o chamado do juízo final. Nós vivemos exatamente no fim e o tempo está acabando. Cristo logo voltará. E, meu Pai, nós queremos ser fiéis à Tua palavra, fiéis à Tua verdade, fiéis ao Teu Cristo. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Quando você está preocupado e não consegue resolver os problemas, você deseja ter alguém que o escute e responda. Mas algumas vezes parece que ninguém escuta, nem mesmo Deus. Mark Finley fala sobre o mistério do silêncio de Deus, na sua próxima apresentação, Sem Dúvidas.
Ao nos aproximarmos do fim deste século, milhões de pessoas estão sendo tomadas pela ansiedade e medo de saber o que trará o terceiro milênio. As profecias do Apocalipse revelam um futuro surpreendente. Mostram que não precisamos ter receio quanto ao que está por vir. A esperança é um fio que nos sustenta nas circunstâncias de grande sofrimento. Jesus é a esperança na dor, na indecisão, no medo, na morte. Ele é a esperança para uma vida vitoriosa. O Está Escrito apresenta esta coleção inédita com o pastor Alejandro Bulhon, contendo o livro O Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse, e a série em 4 fitas de vídeo Revive, Jesus é a Esperança. Você encontrará respostas aos mais profundos anseios humanos, e tudo com base na mais segura fonte de informações, a Bíblia Sagrada. Faça já o seu pedido. Ligue agora mesmo para 021 567 3336. Pastor Mark Finley fala sobre o mistério do silêncio de Deus na sua apresentação, Sem Dúvidas. O Novo Mundo fazia 500 anos. Aniversário da descoberta de Colombo. 12 de outubro de 1992. Naquele exato momento, um radiotelescópio foi ligado para mandar sinais para as frequências mais difíceis de serem atingidas do espaço. Naquele mesmo momento, os cientistas ligaram um outro radiotelescópio a 304 metros de distância, a maior estação radiotelescópica no deserto de Mojave, para começar o sistema de rastreamento. Estes instrumentos mandavam sinais para o nosso espaço, na tentativa de contatar algum alien em nosso espaço, algum extraterrestre em nosso espaço, que entrasse em contato conosco. Os cientistas estavam esperando por algum tipo de voz do outro lado das estrelas. Eles queriam descobrir alguma forma de comunicação. Esperavam que alguém respondesse a estes sinais que eram enviados do nosso espaço. Procurando alguma evidência, eles perguntavam se havia vida no espaço. E se existisse, eles iriam comunicar-se com a Terra? Os seres humanos possuem um grande desejo: comunicar-se com alguém além das estrelas. Nós desejamos enviar mensagens para fora, para algum lugar longe. Por isso, dentro dos nossos corações, nos perguntamos: existe vida em outros planetas? Existe alguém além das estrelas que possa responder às perguntas mais profundas dos corações humanos? Daniel, no 10º capítulo, tinha certeza de que existe alguém além das estrelas. Não é um alien ou um extraterrestre, mas um Deus pessoal que criou o universo e que criou você também. Um Deus pessoal que ama e se preocupa. Esta pesquisa custou ao governo dos Estados Unidos $100 milhões por cerca de 10 anos.
Estão tentando descobrir se existe vida além das estrelas. Eu gostaria que investissem estes 100 milhões de dólares no nosso programa, porque nós podemos responder a esta pergunta. Sim, existe vida inteligente além das estrelas. Existe um Deus vivente, amorável e pessoal. Peguem suas Bíblias e abram em Daniel no 10º capítulo. Daniel enviou um sinal para fora do nosso planeta. Este sinal foi ouvido e atendido. E Deus em pessoa respondeu. Daniel, 10º capítulo. Começando com o verso 1 em Daniel capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Daniel, no 3º ano de Ciro. Quando seria o 3º ano de Ciro? Lembrem-se, os medo-persas derrotaram a Babilônia por volta de 539 AC. O 3º ano de Ciro foi 535 AC. Quando Daniel foi levado como prisioneiro, lembram-se qual foi o ano? Qual ano? Qual? 605 AC. Portanto, Daniel foi feito prisioneiro quando a Babilônia derrotou Jerusalém em 605 AC. 70 anos se passaram. E a esta altura, Daniel estava com aproximadamente 87 anos. Estes 70 anos tinham sido profetizados pelo profeta Jeremias, que disse que Jerusalém seria escrava de Babilônia por 70 anos. Daniel sabia que este período de cativeiro ainda estava acabando, mas sim, o povo de Daniel ainda não tinha sido liberado. Os judeus continuavam no cativeiro, embora os medo-persas houvessem derrotado a Babilônia. Então, Daniel estava orando, porque o tempo profetizado tinha sido prolongado. Vejamos Daniel 10, verso 1. Daniel desejava libertação, desejava ir para Jerusalém, desejava ir para adorar, desejava que os presos fossem libertos. Desejava que Deus cumprisse a sua promessa, mas o tempo tinha sido prolongado e Daniel estava preocupado. E novamente nos nossos dias o tempo está sendo prolongado. Cristo foi para os céus e disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, eu virei outra vez. Mas esta promessa tem sido prolongada. 2000 anos já se passaram e o momento da libertação da terra está muito próximo. Esta terra anseia ser libertada. Existe fome, existem terremotos, incêndios e enchentes, desastres naturais, calamidades. Existem crimes, desordem civil, dependência de drogas, alcoolismo, lares sendo destruídos pelo divórcio. Nós olhamos ao redor e dizemos: ó Senhor, como fez Daniel no capítulo 10, verso 1, estamos em grande conflito. A hora da libertação é agora. Daniel orou para que os judeus fossem libertados e voltassem para Jerusalém para adorar. Nós oramos para sermos libertados do domínio, do pecado e da morte, dos problemas e sofrimentos desta terra. Nós seremos levados para a Nova Jerusalém, onde os nossos corações se sentirão à vontade para adorar a Deus. Então podemos nos identificar com Daniel, não é? Nós também estamos longe de casa. Também somos prisioneiros do câncer, dos problemas cardíacos, prisioneiros da guerra, prisioneiros da fome. Somos prisioneiros do álcool, prisioneiros das drogas, prisioneiros da morte. E por isso, como Daniel, nós clamamos: o tempo determinado tem sido prolongado. Verso 2. Naqueles dias, as Escrituras dizem, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. O povo de Daniel, os judeus, continuavam como prisioneiros após 70 anos. Por isso Daniel orava e ele dizia: Deus, faça alguma coisa, Deus, faça alguma coisa, Deus, liberte-nos. E ele jejuava e orava. Este é o apelo deste momento. Um apelo para um povo que espera a vinda de Cristo. Um apelo para que nós oremos na nossa vez. É um apelo para tratarmos os nossos corpos
como templo do Espírito Santo e para jejuarmos. Nossos corpos não são casa de diversão, para que deixemos que seus sentidos possam sentir cócegas pelo álcool e por todos os tipos de alimentos que os destroem. No momento em que nós vivemos, Cristo está apelando para que nós dediquemos a mente, o corpo, o espírito e a alma, as vidas mental, física e espiritual, justamente a Ele. Daniel desejava a libertação. E enquanto ele orava, a Bíblia diz em Daniel capítulo 10 e verso 4, no dia 24 do primeiro mês, Daniel orou por 3 semanas e aparentemente nada aconteceu. O primeiro dia passou sem resposta. O segundo dia passou sem resposta. Uma semana passou sem resposta. 2 semanas passaram sem resposta. 3 semanas passaram. Alguma vez você já orou e aparentemente não recebeu resposta? Não sentiu nenhuma melhora após ter orado? Continuou como antes de orar? Já passou por esta experiência? Quando você ora, parece que a oração vai até o teto, então volta para baixo. Quando ora, não sente nada de especial dentro de você. Não sente a presença de Deus ao seu redor. Se você já teve esta experiência com a oração, você pode identificar-se com Daniel. Daniel não sentia que suas orações estavam sendo ouvidas e muito menos respondidas. Mas enquanto Daniel continuava a orar, alguma coisa surpreendente aconteceu. Daniel 10, verso 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, e seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão, verso 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. O que significa força? Força é uma outra palavra para vigor, para vitalidade. E não retive força alguma. Em outras palavras, a minha vitalidade me deixou, minha força me abandonou e eu desmaiei. Daniel orou por 3 semanas e aparentemente não foi respondido. Então um ser de brilho estonteante apareceu. Um majestoso e fantástico ser com grande brilho apareceu. O seu brilho era tão magnífico, o seu brilho era tão intenso que Daniel realmente desmaiou. Quem era este ser com tamanho brilho que Daniel considerou tão precioso? E por que Daniel orou persistentemente? Este ser desceu do céu até Daniel. Existe uma outra descrição deste ser em Apocalipse. Continue marcando Daniel 10 e abra em Apocalipse capítulo 1. Quem era este ser com um brilho estonteante que visitou Daniel enquanto ele estava orando? Quem era este ser celestial que visitou Daniel para encorajá-lo? Quem era este ser celestial que visitou Daniel para dar-lhe esperanças? Quem era este ser celestial que visitou Daniel para animá-lo? Quem era este ser celestial que observava Daniel quando Daniel sentia-se tão perdido e ele não tinha certeza de que suas orações estavam sendo respondidas? Vamos a Apocalipse 1, do verso 13 em diante. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Quem é semelhante a um filho de homem? Quem é ele? Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. O ser do capítulo 10 estava vestido com vestes talares e usava um cinto de ouro, mas é claro que sim. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. A mesma descrição de Daniel, capítulo 10. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. A descrição do capítulo 10 é um paralelo perfeito com a descrição do Apocalipse. Foi Jesus Cristo, em Daniel capítulo 10, que desceu do seu trono no lugar secreto de oração.
Quando seu coração parece destruído. Quando você não sente que suas orações estão sendo respondidas. Jesus Cristo, o observador divino, desce do céu. E se a cortina entre o tempo e a eternidade pudessem desaparecer, se nossos olhos pudessem ver a dimensão do céu, nós veríamos Cristo ao nosso lado, com o seu braço ao nosso redor, nos assegurando de que Ele ouviu, e mesmo que nós não tenhamos ainda a solução, Ele está resolvendo as nossas dificuldades. No livro de Daniel, Cristo não é uma figura lá no céu, lá no seu trono, separado e distante do seu povo. Em Daniel, no capítulo 2, foi Jesus que revelou os sonhos a Daniel. Em Daniel, capítulo 3, foi o filho do homem que entrou no meio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Em Daniel, capítulo 4, o nosso Senhor revelou novamente os sonhos para Daniel. Em Daniel 5, o enigma escrito na parede foi feito pelo Senhor. Em Daniel 6, foi Jesus que fechou a boca dos leões. Em Daniel 7 e 8, Cristo era o centro do templo, a ovelha que era sacrificada. Ele é o Filho do homem no céu, no juízo, que nos representa diante de Deus. Em Daniel 9, ele é o Messias, o Cristo que veio como estava previsto. Em Daniel capítulo 10, ele é o Cristo que ouve as orações de Daniel, o Cristo que ouve as suas orações. A próxima vez que você orar, amigo, imagine que onde você está ajoelhado, existe um ser de um brilho estonteante. Seus olhos são como chamas de fogo, radiantes com a glória de Deus. E imagine que enquanto você está ajoelhado, o seu coração se sinta um pouco desanimado e fraco, mas ele desce dos céus. Ele se ajoelha ao seu lado. Na verdade, aqui nesse 10º capítulo do livro de Daniel, a Bíblia diz em algumas versões de Daniel, capítulo 10 e verso 11, que Daniel tinha desmaiado. Ele não suportou a presença de Deus. E enquanto ele estava desmaiado, o anjo veio e tocou-lhe o ombro, dizendo: Daniel, deixe-me explicar para você o ser que você acabou de ver. E ele disse: porque nenhum homem suporta a presença de Deus. Deus queria assegurar a Daniel que ele estava ouvindo as suas orações, por isso ele o envolveu na sua glória. Daniel capítulo 10, verso 11. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Imagina esta situação. O anjo Gabriel descendo, diz Daniel: no primeiro dia em que você orou, não veio resposta. No segundo dia, sem resposta. No terceiro dia, sem resposta. Então você orou por uma semana sem resposta. Jesus observou em todo momento. Jesus estava ouvindo aquelas orações todo momento, para assegurar-lhe de seu cuidado e seu amor e preocupação. Este ser de intenso brilho que você viu descer era Jesus. Você é um homem muito amado. Por isso, nas suas orações, quando se sente desencorajado, quando se sente deprimido, quando se sente triste, quando você sente que tudo ao seu redor é escuridão e parece que suas orações não ultrapassam o teto, quando você pensa que não pode vencer, quando você não consegue ver nada no fim do túnel, imagine o nosso Jesus descendo e ajoelhando-se do seu lado, dizendo: você é muito amado. E ele continua, verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando as palavras de Daniel foram ouvidas? Desde que dia? Desde o primeiro dia. Mas ele percebeu isto quando ele orou por 3 semanas. Percebeu? Ele percebeu alguma evidência disto? Daniel não tinha nenhuma evidência de que suas orações estavam sendo ouvidas.
Ele não sentiu que suas orações foram ouvidas, mas desde o primeiro dia em que ele orou, suas orações foram ouvidas, embora ele não soubesse. Por isso, quando você orar e não vir nenhuma evidência de que suas orações estão sendo ouvidas, desde o primeiro dia em que você orar, as suas orações são ouvidas e Deus está providenciando a solução. Mesmo que você não possa ver, com os seus olhos Ele trabalha a sua solução. Milagre dos milagres. Daniel, capítulo 10, nos mostra os bastidores da grande controvérsia entre o bem e o mal. Não existe nenhum lugar na Bíblia que explique o que acontece quando você ora, como em Daniel, capítulo 10. Vários textos na Bíblia apelam para que nós oremos. Muitos textos na Bíblia nos encorajam a orar. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Mas no capítulo 10, a Bíblia descreve a ciência da oração. Descreve este terrível combate entre o bem e o mal. Descreve este conflito entre Cristo e Satanás. Aqui, os mistérios de Daniel são revelados. O mistério da oração é revelado e a grande controvérsia é revelada. Leiamos sobre isto, verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Mas agora, no fim de 3 semanas, eu vim para respondê-las. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O anjo Gabriel falando para Daniel. Olha, Daniel, eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar por quê. Porque parecia que a sua oração não estava sendo respondida. Eu vou lhe mostrar a grande controvérsia entre o bem e o mal. Quando você orou, as suas orações chegaram ao céu. E Deus procurou influenciar o rei, que era Ciro, o rei da Pérsia. O problema foi que o príncipe da Pérsia entrou no meio do caminho e influenciou o rei da Pérsia. Quem disse o príncipe? O que significa isto? Mas o príncipe do reino da Pérsia. Não diz o príncipe da Pérsia, mas o príncipe do reino da Pérsia. Continue marcando Daniel, capítulo 10, e vamos para João, capítulo 12. Está ficando mais interessante e emocionante a cada frase que nós lemos, porque revela o que acontece na vida do seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu amigo, seu vizinho que não conhece a Cristo. Nos mostra porque quando oramos, algumas vezes, estas orações não são respondidas imediatamente, porque nos ajuda a ver e entender o que realmente acontece nos bastidores. Esta história é o drama mais emocionante do que qualquer produção de Hollywood. É um conflito cósmico que influencia o universo. João capítulo 12, verso 31. Satanás veio tentar Jesus e Jesus disse em João 12, verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é? Satanás. E quem era o príncipe do reino da Pérsia? Se Satanás é o príncipe deste mundo, ele era príncipe do reino da Pérsia. Portanto, Satanás estava impedindo que as orações de Daniel fossem respondidas porque ele estava influenciando a mente do rei Ciro para não deixar os israelitas irem. Vamos ao livro de Efésios, capítulo 2. Depois de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Sabem, eu sempre tive grande dificuldade em achar estes livros, eles são tão pequenos. Mas quando eu era pequeno, eu decorei as vogais. Quais são as vogais? Respondam. A, E... por favor, me ajudem, as vogais. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vocês sabem que os 5 livros do apóstolo Paulo são Gálatas, a primeira vogal é A, depois Efésios, a primeira vogal é E, e Filipenses, a primeira vogal é I, e Colossenses, primeira vogal é O. Não entenderam, mas tudo bem. Porém, A, E, I, O, U, é assim que eu gravo e posso encontrá-los. Esses livros, os Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, tudo bem. Efésios, capítulo 2. E quando você acha um deles, você pode achar qualquer outro, é só soletrar as vogais. Se você encontra em Filipenses, lembre-se, A, I, O, U, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. E então volta para aquele, Efésios 2. Efésios 2, nós estamos estudando Daniel e não português, tá? Efésios 2, verso 2. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar.
do Espírito que agora atua e opera nos filhos da desobediência. Portanto, Satanás é o príncipe da força do ar. Aquele que trabalha com o espírito da desobediência. De volta ao capítulo 10. Nós começamos a montar o quebra-cabeças. Daniel orou. E enquanto ele orava, suas orações subiam a Deus. E no mesmo momento, Deus mandou o anjo Gabriel para influenciar a mente do rei Ciro. Então, vejam, Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Deus nunca manipula a vontade. Ele nunca coage a vontade. Deus nunca força a vontade. Daniel orou e suas orações subiam até Jesus no santuário celeste. E Jesus disse: Gabriel, respeito a oração de Daniel, eu respeito a sua liberdade de escolha. Deus limitou-se voluntariamente na controvérsia entre o bem e o mal. Deus enfrenta barreiras ou limites. Ele não vai quebrar a liberdade de escolha. Deus respeitou a liberdade de escolha de Ciro. E ele não foi além do limite, porque Deus mandou o seu Espírito Santo para trabalhar na mente de Ciro. Deus enviou circunstâncias na vida de Ciro. Mas quando Daniel orou e esta oração chegou até os céus, ele abriu novos caminhos para Deus na controvérsia entre o bem e o mal, porque Deus pôde olhar para Satanás e dizer: Satanás, eu preciso respeitar a liberdade de escolha de Daniel. E ele está orando por Ciro, então eu irei dobrar meus anjos e enviarei grandes fontes de força espiritual para abrir a mente de Ciro. E então o anjo Gabriel desceu. Então o que aconteceu quando Gabriel desceu? Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, quem é ele? Satanás, resistiu a Gabriel. Então Satanás lutou contra Gabriel, porque Gabriel iria destruir a escuridão e assim a mente de Ciro poderia ser aberta. Logo Ciro poderia escolher como tomar a decisão. E Gabriel iria mobilizar todas as forças do inferno que rodeavam a mente de Ciro. Ele iria afastar todas as influências que rodeavam a mente de Ciro. Porém, quando ele começou a fazer isto, o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, apresentou-se pessoalmente, porque Satanás não queria que o povo de Daniel e Israel voltasse para Jerusalém para adorar o Deus verdadeiro. Ele os queria no cativeiro. Então aconteceu este terrível combate, esta terrível controvérsia, esta terrível batalha sobre a cabeça de Ciro, as forças do bem e as forças do mal. As forças de Cristo e as forças de Satanás. As forças do certo e as forças do errado. Em toda a sua vida, meu amigo, você já teve que fazer esta escolha entre o certo e o errado? Já existiram momentos na sua vida onde você sabe o que é certo, mas parece assim tão difícil de fazê-lo? Você já teve esta experiência e você sente esta batalha dentro da alma, esta batalha na sua mente, esta batalha no seu coração? Quantos de vocês já sentiram esta grande controvérsia dentro de vocês? Bem, precisariam estar mortos para não sentir, e aqui nós temos pessoas vivas, não é mesmo? Certamente eu sinto isto, você sente isto, porque esta controvérsia aconteceu na mente de Ciro. Mas as orações de Daniel trouxeram uma ajuda àquela situação. A senhora tem um marido que não conhece Jesus. Tem um conflito sobre a sua mente. Entre as forças do bem e as forças do mal. Entre os anjos bons e os anjos maus. Mas quando nós oramos, Deus redobra os bons anjos e eles começam a distanciar os anjos maus. Quando você ora pelo seu vizinho, pelo seu filho, sua filha, isto abre novos caminhos para os anjos trabalharem. Eles vêm lá do céu. Mas aqui, Satanás veio porque não queria deixar sua vítima livre. Não é esta uma batalha verdadeira? Algumas vezes, as nossas mentes estão tão inundadas pelos filmes de Hollywood e as grandes produções do mundo que não percebemos o que realmente está acontecendo. Isto é real. Isto é genuíno. Em cada mente existe uma batalha. Em cada coração existe um combate. E anjos bons e maus trabalham para dominar a vida espiritual dos filhos de Deus. Mas quando nós oramos, uma nova avenida de trabalho se abre
E os anjos bons descem para trazer a luz e a verdade. Mas vejam o que aconteceu, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aconteceu uma batalha por 21 dias. O que teria acontecido se Daniel tivesse parado de orar depois de 7 dias? O que aconteceria? Satanás teria vencido a batalha. O que aconteceria se ele parasse de orar em 14 dias? Satanás teria acabado a batalha. Satanás teria vencido a batalha e a batalha estaria perdida. Vocês entenderam? Se Daniel parasse de orar, a batalha estaria perdida e então Satanás venceria. Veja, meu amigo, você ora esta noite e depois fica um ano sem orar. A razão por que as suas orações parecem não ser respondidas imediatamente é porque existe uma batalha entre o bem e o mal na mente de uma pessoa. Não desista. Continue levantando suas mãos sempre mais alto, mais alto, mais alto e mais alto. Porque se você parar de orar, deixa o território aberto para Satanás e a batalha estará perdida. Vejam, Daniel capítulo 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Satanás em pessoa estava lutando por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, algumas traduções dizem o chefe dos príncipes, veio para ajudar-me. Gabriel disse, eu recebi reforço. Miguel desceu. Eu recebi reforço. Miguel desceu. Quem era este Miguel? Vamos descobrir na Bíblia e achar quem era este Miguel que entrou na arena da batalha humana. Miguel, o todo-poderoso general, liderando as tropas celestes, Miguel desceu e derrotou Satanás. Quem quer que seja Miguel, ele é mais forte do que Satanás. Leamos algumas passagens na Bíblia. Miguel é mencionado na Bíblia em apenas 5 lugares. Vejamos alguns deles. Apocalipse capítulo 12. Vamos descobrir quem é este Miguel. Apocalipse capítulo 12. E leamos versos 7 a 9. Todas as vezes que Miguel é mencionado na Bíblia, ele está sempre em conflito com Satanás. O termo Miguel é um termo de guerra. Todas as vezes que Miguel é mencionado, ele está em harmonia com os anjos e é mencionado lutando. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Não é um lugar estranho para existir peleja? Onde houve guerra? No céu. Miguel e os seus anjos. Então Miguel tem anjos leais a ele, diz, os seus anjos. Pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quem era o dragão? Quem era? Satanás. Como sabem, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então o dragão, Satanás, estava lutando contra Miguel e os seus anjos. Quem venceu? O dragão e os seus anjos no céu. Há milhões de anos, milênios atrás, lutaram contra Miguel. Miguel venceu e o dragão perdeu. Quem quer que seja este Miguel, ele tinha anjos que são leais e obedientes. E quem quer que seja Miguel, ele tinha autoridade para expulsar Satanás do céu. E ele era forte o suficiente para expulsar Satanás do céu. O próximo texto, Judas, verso 9. Logo antes de Apocalipse, um livro antes. Judas 9. Judas 9. Então, quem quer que seja Miguel, ele comandava os anjos, que são leais a ele, e ele tinha poder e autoridade para expulsar Satanás do céu. Lemos em Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel fica antes de Apocalipse, uma página antes, tá bom? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Vocês se lembram que Moisés queria entrar na terra prometida e ele morreu? Deus o permitiu morrer. E depois, o nosso Senhor, a Bíblia diz, disputou o corpo de Moisés com Satanás. Ele disputou com Satanás, e quem quer que seja Miguel, ele tinha força para derrotar Satanás.
e ressuscitar Moisés, porque vocês se lembram que eles procuraram Moisés e não o acharam. Então, no Monte da Transfiguração, 2 apareceram para Jesus: Moisés, que morreu e foi ressuscitado, e Elias, que foi para o céu sem ter visto a morte. Moisés representando aqueles que morreriam e ressuscitariam quando Jesus voltasse, e aquele grande grupo, e Elias representando aqueles que iriam para o céu sem ver a morte. Então Moisés, a Bíblia diz, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, e ele ressuscitou Moisés dos mortos. Então quem quer que seja Miguel, ele tinha autoridade para expulsar Satanás do céu. Quem quer que seja Miguel, ele tem poder sobre a morte, porque ele ressuscitou Moisés da morte. Quem tem autoridade para expulsar Satanás do céu? Quem? Jesus, vocês dizem. Quem tem autoridade para ressuscitar as pessoas? Quem? Jesus. Porém, vocês dizem, espere um momento, estamos confusos, porque aqui diz Miguel, e lembre-se de que a palavra Miguel significa aquele que é como Deus. E Jesus é como Deus? Sim, ele é. Mas diz Miguel, o arcanjo. Diz Miguel, o arcanjo, e isto significa que Jesus era um ser criado? A palavra arcanjo significa comandante e chefe dos anjos. Jesus não teve um começo e nunca terá um fim. Mas uma das funções de Cristo é a de comandar e chefiar os anjos. Peguem suas Bíblias e abram em 1 Tessalonicenses. Isto nos ajudará a esclarecer o assunto. Quando Jesus voltou para o céu, ele voltou em poder e glória, com 10.000 vezes 10.000 anjos, e ele voltou, segundo a Bíblia, com os seus anjos. Vejam em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem... Quem é este Senhor que descerá do céu? Quem é? Quem é? Jesus. Dada a sua palavra de ordem, com a voz de quem? Ouvida do arcanjo. E ele diz, ressoa a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para as nuvens. Quando Jesus descer dos céus, ele virá com 10.000 vezes 10.000 anjos. Ele vem como o comandante e chefe dos anjos. Ele vem como arcanjo, como alguém muito superior. O arco é aquilo que está acima de alguma coisa. Ele está acima dos anjos. Ele não é uma criatura. Jesus não tem começo e não terá fim. Então, que nome é este, Miguel? Jesus tem muitos nomes. Ajude-me agora e deem alguns nomes para Jesus. Eu vou começar. Jesus é o Cordeiro, porque ele é o nosso sacrifício pelo pecado. Ele é a porta para a salvação. Ele é a rocha eterna, porque nós podemos fincar nossos pés solidamente sobre ele. Digam outros nomes para Jesus. Quem se lembra? Ajude-me. Leão. Ele é o leão. Salvador. Isso. É o Salvador. O príncipe da paz. O consolador. Bom pastor. O bom pastor, ele foi um carpinteiro. Digam mais alguns nomes para Jesus. Emanuel, Rosa de Saron, Lírio do Vale. Por que tantos nomes para Jesus? Porque ele é a rocha, mas também é o lírio do vale. Ele é a rocha porque ele solidifica as nossas vidas. É o lírio do vale porque ele perfuma as nossas vidas. Porque ele é a porta, porque ele é o caminho para a salvação. Porque ele é o bom pastor, porque ele nos guia e lidera. Porque ele é conhecido como a estrela da manhã, a estrela do dia. Porque ele é a estrela que nos guia na escuridão. Porque ele é a estrela que nos guia nas nossas noites. Existem muitos nomes para Jesus, porque Jesus é tudo para nós. Vocês já cantaram este hino, Cristo é tudo para mim, mas e sobre este nome Miguel? Porque Miguel é um dos muitos nomes de Jesus. Miguel é um nome especial. É um nome que Deus usa para descrever Cristo como o comandante e o chefe de todos os anjos. Aquele que tem poder sobre Satanás e que pode expulsar todos os demônios do inferno. Quando nós precisamos de força extra, Miguel vem. Quando nós precisamos de poder, Miguel vem. Quando precisamos vencer as forças do inferno, Miguel vem. Lembrem-se, nos últimos dias existirá um período de crise e todas as forças do inferno lutarão contra o povo de Deus. Voltem para Daniel capítulo 12.
Eu sou muito feliz porque Jesus é o Cordeiro imolado, mas eu sou mais feliz porque Ele é o Todo-Poderoso Conquistador. Eu sou muito feliz porque Jesus é meigo e gentil, mas eu também sou muito feliz porque Ele tem poder e autoridade sobre o inimigo, amigo. Daniel capítulo 12. Quando nós precisamos de poder em nossas vidas, Miguel vem. Quando nós precisamos de força em nossas vidas, Miguel vem. Quando o diabo está nos oprimindo, Miguel vem. Aquele que é como Deus, aquele que pode expulsar Satanás do céu, pode expulsá-lo da sua vida. Aquele que ressuscitou Moisés, pode ressuscitar uma nova vida em você. Aquele que venceu Satanás no céu, vence também na sua vida. Daniel capítulo 12, verso 1, o tempo de angústia. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todas as vezes que se lê sobre Miguel existe libertação, libertação, libertação. Veja esta cena, assista esta imagem. Daniel está ajoelhado e ora: ó Deus, o tempo é longo, o tempo é longo. Deus, ele tem sido prolongado, os 70 anos já acabaram e a profecia ainda não se cumpriu. Nós estamos chegando ao fim dos 70 anos. Deus, há um rei lá, Ciro. Comova a mente dele, Senhor, para que ele assine o decreto que liberará os judeus do cativeiro. A oração chega aos céus. Imediatamente, quando ela atinge o céu, no primeiro dia, Jesus disse: muito bem, Gabriel, desça e trabalhe a mente de Ciro e afaste aqueles pensamentos malignos. Então, Gabriel veio e começou o trabalho. A luz começou a brilhar na mente de Ciro, mas o demônio disse: não, eu vou lá para manter Ciro preso. E o diabo veio pessoalmente. Daniel não parou de orar, porque então a batalha seria perdida e o conflito, uma batalha, uma controvérsia. E Daniel continua orando e Deus diz: basta. Miguel, o poderoso conquistador. Miguel, o general de todos os batalhões celestes. Miguel, Jesus, o comandante-chefe dos anjos. Ele é o poderoso libertador. Ele veio. E as forças do inferno foram expulsas da mente de Ciro. E ele assinou o decreto. Ele assinou o decreto. E o povo de Daniel foi libertado. Peguem suas Bíblias, por favor. Miguel, o poderoso libertador. Vejam bem. A oração não é apenas um artifício psicológico. A oração nos liga ao trono de Deus e produz resultados. Todas as forças do céu vêm. Verso 14. Porque esta descrição de oração nos 13 primeiros versos. Daniel 10, verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Ele diz, esta parte é a cena final, é a parte da paisagem final nos últimos dias. Nos últimos dias haverá uma batalha. Nos últimos dias haverá um conflito. Nos últimos dias, as mentes dos homens serão envolvidas pela escuridão. Nos últimos dias, Satanás em pessoa, sabendo que o tempo é pouco, irá comandar a batalha. Nos últimos dias, Satanás virá para enganar e destruir. Na Bíblia, Satanás é chamado de serpente porque ele engana. Ele é chamado de dragão porque ele destrói. E você e eu não somos páreo para o dragão. Nós não somos páreo para a serpente, nem para o diabo. As Escrituras dizem, em Daniel capítulo 10, verso 19, e disse ele, não temas, homem, muito, muito amado. Paz seja contigo. Sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Na batalha entre o bem e o mal. Na batalha entre Cristo e Satanás. Quando nos sentimos fracos e sentimos que não aguentamos mais,
Sentimos que as tentações de Satanás estão nos derrotando. Sentimos a força de Satanás, igual ao peso do mar, destruindo o castelo de areia de nossas vidas. Quando sentimos que nos esforçamos, mas estamos fracos, de joelhos nós procuramos. De joelhos procuramos por Deus. E Miguel vem, o poderoso conquistador, vem e expulsa as forças do inferno. E nós somos vitoriosos. Louvemos o seu santo nome. Oremos. Pai nosso, hoje, enquanto estudávamos Daniel capítulo 10, nós percebemos que mesmo que nós não vejamos nossas orações sendo respondidas, Miguel, o poderoso, o conquistador, está lutando por nós, lutando por nossos filhos e filhas, lutando por nossos esposos e esposas, lutando por nossos amigos. Esta é uma batalha real. E enquanto nós oramos, Miguel desce. E as forças do inferno são destruídas. E o reino de Deus triunfa. Nós te agradecemos, ó Pai, por Miguel ser nosso amigo. E porque a grande força do universo está do nosso lado. No nome de Jesus, nós aceitamos a tua força. Amém. Nós estamos entrando em um novo milênio. A vida será melhor? Alguns dizem que não, que os nossos melhores dias já passaram. O que quer que seja que o futuro traga, a próxima apresentação sobre o 11º capítulo de Daniel por Mark Finley é uma segurança de que nós ainda estamos seguros em suas mãos. Todos nós queremos conhecer com clareza a respeito dos assuntos relacionados ao mundo e à nossa vida. Descobertas nas Profecias. Nesta série de grande sucesso apresentada pelo pastor Mark Finley, orador mundial do programa Está Escrito, suas dúvidas serão esclarecidas dentro da certeza que só a Bíblia traz. Profecias bíblicas, fenômenos da nova era, Apocalipse, são alguns dos 26 temas bíblicos fundamentais em 13 fitas de vídeo. Descobertas nas Profecias, uma linda coleção que você não pode perder. Faça o seu pedido pelo telefone 021 567 3336.